E aí, galera, tudo bem? Professor Mariano Júnior de História. Nós vamos tratar da Primeira República Brasileira. Tradicionalmente se divide o tema em República da Espada e República Oligárquica, e não há nenhum problema nisso. Mas eu quero trazer uma reflexão para somar a este estudo consolidado. A República da Espada não significa que Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto governavam o país sozinhos. Não significa isso. Significa que, dentre os grupos que tomaram o poder, derrubando Dom Pedro II, quais foram esses grupos? Os militares, os cafeicultores paulistas e mineiros liberais e mais as camadas médias urbanas. Os militares assumiram o comando da República logo no seu início. Por que os militares? Para evitar uma reação monarquista, para evitar um contragolpe monarquista e assim derrubar o novo regime que ainda estava se formando. Deodoro e Floriano, portanto, como marechais, como militares, tiveram o papel de garantir que a monarquia não teria forças militares e políticas de voltar. Professor, mas era impossível. Não é bem assim. Mesmo sabendo que, por exemplo, essas duas revoltas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, não eram monarquistas, mas as duas revoltas, ao contestarem as autoridades, a autoridade de Floriano Peixoto, sobretudo, que foram no governo dele, se derrubam Floriano, se o retiram da presidência, enfraquecem o regime político e, dessa maneira, talvez os monarquistas tivessem forças para voltar. Deodoro, no período provisório, enfrentou uma grave crise econômica provocada por ele mesmo, porque eles criaram um plano econômico chamado de encilhamento, tentando incentivar a indústria no Brasil, e aí emprestaram dinheiro, emitiram papel moeda, não pediram garantia, a galera pegava a grana que era para investir na indústria e especular na bolsa de valores, aí muito dinheiro em circulação, provocou inflação, foi um caos. Aí eu tenho um novo regime político sendo implantado, que não é popular, aí eu tenho uma crise econômica provocada pelo próprio presidente. Isso foi tão grave que Deodoro não conseguiu terminar o seu mandato. Ele acabou sofrendo uma pressão política e popular gigantesca, após ele ter fechado o Congresso Nacional e decretado estado de sítio, e acabou renunciando ao cargo. Aí Floriano assume e tem que enfrentar duas revoltas. A Revolta da Armada tentou forçá-lo a renunciar, ele conseguiu permanecer no poder e os derrotou. E a Revolução Federalista dizia respeito a um conflito local, era uma briga lá no Rio Grande do Sul, entre federalistas e unitaristas, centralizadores e descentralizadores, mas ele escolheu um lado, obviamente dos centralizadores positivistas, os reprime e cumpre o seu papel, que é de consolidar o novo regime. Tanto que Floriano ganhou a alcunha de que? O Marechal de Ferro. O homem que venceu todos que se levantaram contra ele. Quando Floriano termina o seu mandato em 1894, nós teremos a eleição do primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. A eleição do Prudente de Moraes deu início à chamada República Oligárquica. O que é uma oligarquia? A oligarquia é governo de poucos. Quer dizer que dentre toda a população do país, um pequeno grupo de pessoas é que vai controlar de fato o poder. Professor, eu sei, os cafeicultores, não apenas eles. O termo oligarquia aí, no caso, se refere a todos os latifundiários, a todos os grandes proprietários de terras. Entre esses proprietários de terra, quem assume o comando dessa oligarquia, aí sim, será São Paulo e Minas Gerais, na chamada política do café com leite, onde essas duas fortíssimas oligarquias irão se revezar no comando da República. O acordo mesmo valendo entre eles é feito a partir do governo do Rodrigues Alves, o terceiro presidente civil. Mas desde o primeiro mandato aí civil, porque foi o Prudente de Moraes, depois Campos Salles e tal, você já tem a participação dos mineiros no Estado oligárquico brasileiro. O período é marcado pelo coronelismo, ou seja, o poder político local nas mãos dos grandes latifundiários, que impõem a sua vontade sobre o homem comum, sobre a mulher comum, e no caso do homem comum, os obriga a votar em quem eles queriam, em quem os coronéis desejavam.
através do voto de cabresto. E lembre-se de uma coisa, o voto de cabresto é fruto da coação. Não é uma escolha do eleitor. Ah, vou vender meu voto. Não, ele é obrigado a vender. O coronel estabelece o seguinte, eu vou comprar o voto do cara. Vou dar dinheiro, pequenos bens, prestar pequenos favores a ele. Se ele não quiser, se o eleitor disser, não, obrigado, não quero, eu vou votar em quem eu desejo, ele vai apanhar, ele pode morrer, ele vai ser perseguido. É uma opressão oficial contra o indivíduo. O poder de um coronel, ele é determinado pelo tamanho do seu curral eleitoral, que é o número de votos que ele tem ali sob o seu controle. É isso que determina, é isso que estipula de que maneira esse coronel vai ter condições de fazer o quê? Negociar cargos e verbas, que uma coisa, pessoal, é muito importante sempre que se fala em república oligárquica, é o conceito de clientelismo. O que vem a ser o clientelismo? É a troca de favores. Troca de favores nas diferentes esferas de poder político, nas diferentes esferas de relações pessoais. O eleitor troca favores com o coronel com o governador com o presidente. Então, essa troca entre o governador e o presidente é a chamada política dos governadores, onde o governador se compromete a garantir a eleição de deputados federais e senadores aliados ao presidente, ou que serão próximos a ele, votar nas pautas dele, e o presidente se compromete a não se intrometer em assuntos locais, em disputas locais pelo poder. E isso, obviamente, vai fracionar a República Brasileira ou fazer com que o federalismo funcione minimamente no Brasil, mas, infelizmente, para as coisas não muito dignas. E perceba que eu estou falando aqui de quem? Oficiais de alta patente, proprietários de terra. É a política feita no final do século XIX e início do século XX, é uma política feita no andar de cima, dentro de uma elite política e econômica. Aqui no período republicano, você também terá a ação política dos subalternos, mas essa ação será como? Através da rebelião. Os moradores do campo, homens e mulheres sertanejos que plantam, que colhem, se verão abandonados pelo Estado. O Estado republicano os relegou à própria sorte. Não que o sistema monárquico fizesse muito por eles, mas era menos opressor que o republicano, porque no sistema republicano vão se cobrar impostos de absolutamente todo mundo. Vai facilitar a exploração do homem do campo. E aí abrirá espaço tanto para movimentos messiânicos, como Canudos e Contestado, onde, diante de uma desilusão absoluta diante da vida, as pessoas seguem líderes religiosos, seguem homens que se apresentam como salvadores. Mas também você terá movimentos como o cangaço, em que homens e mulheres optam por se tornarem criminosos em busca da sobrevivência. O cangaço se enquadra dentro do conceito de banditismo social. São aquelas pessoas que se encaminham para o mundo do crime diante da miséria que elas vivem, do abandono e opressão do Estado, ok? E nas cidades também, diante de uma falsa modernidade, uma modernidade excludente, burguesa, que tratava os pobres da pior forma possível, apontando eles como os culpados por tudo de ruim que acontecia nas cidades, a sujeira, as doenças, tudo era culpa da população pobre, mas não do motivo da sua pobreza, aí não era tratada pelo Estado. E aí você vai ter a revolta da vacina, a revolta da chibata e o movimento operário como exemplos de reação das camadas populares urbanas contra esse sistema aqui opressor e elitista implantado no Brasil com um golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Ok? Beijão, abraço, até a próxima, galera.